O deserto de Sonora não guarda segredos. Isso é uma mentira que se conta para poder dormir à noite. A verdade é muito mais cruel. O deserto não guarda segredos porque os aniquila. Pulveriza-os sob um sol que não conhece piedade. Transforma-os em pó, em vento, num silêncio tão profundo que dói. Cada grão de areia é o fantasma de uma história não contada. Cada pedra é uma lápide para uma memória esquecida. Mas há histórias que se recusam a morrer. São como os cactos mais teimosos. Agarram-se à vida com espinhos, alimentando-se da dor e da indiferença. Crescem na terra mais árida, envenenada pela crueldade humana. E esperam. Esperam que alguém se atreva a olhar para além do miragem do calor. Que alguém ouça o grito abafado que se esconde no silvo do vento. Esta é uma dessas histórias. No centro geográfico do nada, a horas da estrada mais próxima, numa dobra do mapa que a civilização decidiu ignorar, existia um lugar. Um rancho. Chamava-se El Paraíso. O Paraíso. O nome era a primeira e mais brutal das suas mentiras. Porque El Paraíso era uma fortaleza, uma dinastia construída sobre um único e terrível mandamento. Um feudo pessoal cercado não por arame farpado, mas pela vontade de uma única mulher. Uma vontade tão inflexível como a rocha do deserto. O seu nome era Elvira Montes. Dona Elvira, a matriarca. A dona do horizonte. A proprietária da terra, de cada cabeça de gado e de cada alma que teve a infelicidade de nascer sob a sua sombra. No seu mundo, o sol não nascia sem a sua permissão. Dona Elvira vivia consumida por uma única obsessão. Uma ideia fixa que se tornou religião. Uma lei não escrita, mas gravada a fogo na pele dos seus descendentes. O sangue. O sangue dos montes era um tesouro. Um rio sagrado que não podia ser contaminado. E Elvira era a sua guardiã, a sua sacerdotisa. O sangue dos montes não se misturava. Nunca. Sob nenhuma circunstância. A qualquer preço. Eu sou Mateu Del Valle e isto é Realidade Proibida. Hoje não vou pedir-vos que se inscrevam ou que cliquem num botão. Hoje peço-vos algo mais difícil. Peço-vos que prestem atenção, que prestem consciência, que se tornem testemunhas de um crime que ocorreu no mais absoluto silêncio. Porque o esquecimento é o segundo assassino das vítimas. Inscrevam-se para que o eco destas vidas destruídas não se perca no deserto. Para que a sua dor se transforme num grito que ninguém, nunca mais, possa ignorar. Dona Elvira Montes deu à luz 6 filhas, 6 sentenças de vida, 6 botões destinados a murchar no mesmo jardim onde nasceram. Os seus nomes eram uma ironia cruel, poemas sussurrados a um futuro que nunca chegaria. Oium. Esperança. A mais velha, com os olhos do pai, um latifundiário a quem Elvira se submeteu e sobreviveu. Olhos que aprenderam a olhar para o chão antes de aprender a andar. Fé silenciosa e frágil, como um pássaro com a asa partida. Vivia num mundo interior ao qual ninguém tinha acesso. Caridade. De riso fácil na infância. Um riso que foi se apagando ano após ano, como uma vela numa corrente de ar. Alma, a mais parecida com Elvira. Forte, robusta, com uma centelha de desafio que foi metodicamente extinta antes que pudesse acender. Graça. Bela de uma forma dolorosa. Uma beleza que era um fardo. Uma marca que a tornava mais valiosa como mercadoria. E luz, a última. Aquela que nasceu quando Elvira já era uma figura de pedra. Aquela que, por algum milagre ou descuido, conservou uma luz própria no olhar. Nenhuma delas conheceria o mundo além do pó do paraíso. Nenhuma escolheria o homem com quem partilharia a cama.
Nenhuma saberia o que era um primeiro beijo roubado, uma carta de amor, uma escolha. O seu destino não lhes pertencia, pertencia ao sangue. Casariam uma a uma com os seus primos, os filhos dos irmãos de Elvira. Homens que tinham crescido sob a mesma lei de obediência cega e silêncio denso. Homens que entendiam que os seus corpos e o seu futuro eram apenas mais uma ferramenta para a grande obra da matriarca. A primeira a ser sacrificada foi Esperança. Ela completou 16 anos numa terça-feira. Na sexta-feira, já estava casada. O seu primo, Ramiro, tinha 18 anos. Um jovem alto, endurecido pelo sol, com o mesmo olhar vazio dos bois que arava a terra. A cerimônia foi uma formalidade. Um negócio fechado sob o sol das 3 da tarde. O padre da aldeia mais próxima foi trazido, generosamente pago pela sua discrição e miopia moral. Recitou as palavras de cor, sem olhar para os noivos. Esperança usava um vestido branco, um que tinha sido de Elvira. Ficava grande nela. Parecia um fantasma envolto num sudário. Sob o véu, seu rosto era uma página em branco. Ramiro, ao seu lado, cheirava a suor, terra e medo. Eles não se olharam. Nem uma única vez. Não houve festa. Não houve música. Não houve brinde. Apenas o zumbido das moscas e o olhar satisfeito de Dona Elvira, presidindo a cena de uma cadeira de vime. A sua aprovação era uma bênção e uma condenação. Na noite anterior, ela a chamara ao seu escritório. Amanhã cumprirá o seu dever, disse Elvira, sem qualquer traço de emoção. A sua voz era como o som de pedra raspando pedra. É pela família. Pelo sangue. O mundo lá fora está podre. Aqui dentro estamos a salvo. Estamos puros. Esperança não disse nada. O silêncio era a única armadura que lhe restava. Acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. E o último resquício da sua infância transformou-se em cinzas. Depois de Esperança, chegou a vez de Fé. 1 ano depois. Depois foi a vez de Caridade. O ritual repetia-se com a precisão de uma máquina bem lubrificada. Um vestido branco que passava de irmã para irmã. Um padre com a mão estendida. Um primo com o olhar perdido. Uma matriarca que acenava com a cabeça. O paraíso tornou-se uma fábrica de casamentos sem amor. Número de silêncios partilhados. As aldeias vizinhas, a quilômetros de distância, sabiam. Claro que sabiam. Ninguém é cego no deserto. Apenas se aprende a olhar para o outro lado. Chamavam a Quinta dos Montes a Quinta dos Mudos. Às vezes, entre sussurros e risos nervosos na cantina, chamavam-lhe o Ninho dos Primos. Falavam dos casamentos sem convidados. Das noivas que pareciam caminhar para o cadafalso. 2 filhos que começavam a nascer. Crianças que raramente eram vistas fora dos limites da fazenda. Mas ninguém perguntava. Ninguém denunciava. O poder de Dona Elvira não estava apenas no seu dinheiro. Estava no medo que ela projetava. Um medo que viajava com a poeira e entrava nas casas e nos corações. Diziam que uma vez um trabalhador rural falou mais do que devia. Na semana seguinte, a sua pequena colheita de milho apareceu queimada, sem explicação, sem testemunhas. A mensagem era clara. O que acontece em El Paraíso, apodrece em El Paraíso. Mas toda tirania, por mais perfeita e selada que seja, sempre gera a sua própria destruição. Toda gaiola, por mais dourada que seja, tem um elo fraco. E nesta história, o elo fraco era, ironicamente, a mais jovem. Aquela que trazia a luz no nome. Luz. Aquela que observava tudo com olhos que não tinham aprendido a desistir. Aquela que se atrevia a ler às escondidas os livros que o padre deixava esquecidos.
aquela que sonhava com uma cor que não fosse o ocre do pó ou o azul pálido do céu. E o seu sonho estava prestes a colidir com o pesadelo da sua mãe. E desse choque, só poderia nascer uma catástrofe. A fenda na muralha do paraíso não foi aberta por um terremoto. Foi aberta por um homem. Um homem que cometeu o erro de levar o idealismo a um lugar que se alimenta de cinismo. O seu nome era Javier Rios. Era médico, recém-formado na faculdade da Cidade do México. Ainda tinha o cheiro de livros novos na pele e a fé no juramento hipocrático tatuada na alma. O governo, na sua infinita e burocrática sabedoria, destinou-o a cumprir o seu serviço social no lugar mais remoto que encontraram no mapa. San Miguel de Orcasitas. Um punhado de casas de adobe atiradas contra o pó. Uma aldeia que não era um destino, mas uma pausa antes do esquecimento. O último lugar onde a lei do governo ainda tinha algum eco, mesmo que fraco. Javier chegou numa tarde de julho. O calor era uma presença física, um animal invisível que se sentava no peito e roubava o fôlego. A sua carrinha levantava uma nuvem de poeira que anunciava a sua chegada. Os poucos habitantes que estavam na rua olharam para ele com a desconfiança reservada aos estranhos. Montou o seu consultório numa pequena casa de 2 quartos que o governo chamava de Centro de Saúde. As paredes estavam descascadas. O equipamento médico era uma coleção de relíquias de outra época. Os primeiros meses foram um batismo de fogo e realidade. Ele curou picadas de escorpião. Tratou infecções gastrointestinais causadas por água suja. Suturou ferimentos de facão causados por bêbados na cantina. E aprendeu a diagnosticar uma doença que não constava nos seus livros didáticos: a desesperança. Era um mal endêmico, transmitido de pais para filhos. Uma fadiga da alma. Foi na cantina da cidade, um lugar chamado O Último Gole, onde ouviu o nome pela primeira vez. O Paraíso. Os homens falavam em voz baixa, com as mãos em torno dos copos de tequila. As palavras misturavam-se com o fumo e a música rancheira que saía de um velho rádio. Os Montes casaram outra vez uma das filhas. Com o sobrinho, não é? O filho do Manuel. Pobres raparigas. Dizem que são bonitas, mas que têm olhos mortos. E a velha, Dona Elvira. Essa tem um pacto com o diabo. A terra que ela toca dá frutos, mas as pessoas que ela toca secam. Javier ouvia do seu canto. No início, parecia-lhe folclore. Exageros da aldeia para combater o tédio. Histórias de fantasmas para assustar as crianças e os bêbados. O horror, muitas vezes, esconde-se à vista de todos, disfarçado de boato. A realidade bateu-lhe na cara numa tarde de terça-feira. O sol estava a pender quando a porta do seu consultório se abriu de repente. 2 homens, 2 dos primos do rancho, arrastavam um terceiro. Era Ismael, o marido de Alma. Ele tinha caído de um cavalo, ou pelo menos era o que diziam. O seu braço esquerdo pendia num ângulo impossível. O osso branco e lascado aparecia através da pele rasgada. O sangue manchava a sua camisa. Javier agiu por instinto. Põe-no na maca. Agora. Os 2 homens largaram-no descuidadamente e ficaram junto à porta, como guardas, como carcereiros. O que mais impressionou Javier não foi o ferimento horrível. Foi o silêncio de Ismael. Ele não gritava, não se queixava, apenas emitia pequenos gemidos abafados, como um animal preso numa armadilha. Os seus olhos, no entanto, estavam vivos, desesperados. Moviam-se de um lado para o outro, escrutinando cada canto, procurando não uma saída, mas uma ameaça. Não olhavam para Javier. Olhavam para os 2 homens que o tinham trazido. Javier cortou a manga da camisa.
limitou a ferida. Isto vai doer, disse-lhe. Ismael apenas cerrou os dentes. Javier colocou-lhe uma via. Administrou-lhe um analgésico potente. Enquanto a droga começava a fazer efeito, relaxando os músculos tensos pela dor, a língua de Ismael soltou-se. Um sussurro quase inaudível. Não falou do rancho. Não traiu Elvira. Disse um nome. Luz. A palavra flutuou no ar carregado do pequeno quarto. Um som frágil e estranhamente puro. Ela é diferente. Ela vê. E desmaiou. Afundou na inconsciência. Os dois guardas levantaram-no bruscamente e levaram-no sem agradecer, sem esperar instruções. Deixaram um rasto de sangue no chão e uma pergunta a vibrar no ar. Luz. Naquela noite, Javier não conseguiu dormir. Ele revirou-se na cama. O calor pegajoso e o zumbido dos mosquitos eram uma tortura. Mas a verdadeira tortura estava na sua cabeça. A palavra luz, repetida vezes sem conta. O terror nos olhos de Ismael. O silêncio imposto. O idealismo que o deserto tinha começado a corroer, de repente, voltou a arder. Isto já não era um boato de bar. Era uma ferida aberta a supurar logo abaixo da superfície. E ele era médico. O seu juramento não era apenas curar corpos. Era aliviar o sofrimento. Na manhã seguinte, com o primeiro raio de sol, tomou uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Iria ao rancho. Não sabia o que procurava. Não sabia o que esperava encontrar. Só sabia que tinha de ir. Encheu o depósito da sua velha carrinha Ford. Colocou 2 cantilhas de água e a sua mala médica, que agora parecia ridiculamente inútil. Perguntou na loja da aldeia como chegar lá. O proprietário, um idoso chamado Tomás, deu-lhe indicações vagas, desenhando no pó com um pau. Não vá para lá, doutor, avisou ele. Essa terra tem dono, e não é Deus. Javier ignorou o aviso. O caminho para El Paraíso era uma ferida na terra. Uma trilha de areia e pedras que desaparecia e reaparecia caprichosamente. À medida que avançava, o mundo moderno desaparecia no espelho retrovisor. Primeiro desapareceram os escassos postes de eletricidade. Depois, o sinal do telemóvel morreu, com um último bip agonizante. O silêncio tornou-se protagonista. Um silêncio denso, pesado, que parecia absorver todos os sons. Sentiu-se como um arqueólogo descobrindo uma civilização perdida, ou um antropólogo prestes a entrar em contato com uma tribo isolada. Finalmente, após quase 2 horas de viagem, ele viu um grupo de edifícios de adobe surgindo do calor ondulante do horizonte. O paraíso. Não havia placa de boas-vindas, não havia porta principal. A entrada era uma simples interrupção em uma cerca de postes de madeira. Um convite e um aviso ao mesmo tempo. Javier deixou a carrinha e avançou a pé. O ar estava completamente imóvel. Parecia que até o tempo tinha parado. Um homem saiu da casa principal, alto, de ombros largos, a pele queimada pelo sol, o olhar vazio. Era Ramiro, o primeiro marido, o capataz não oficial da fazenda. "O que posso fazer por si?" perguntou ele. A sua voz era áspera como lixa. "Sou o médico de San Miguel. Vim examinar o Ismael. É o protocolo após uma fratura exposta." A mentira soou fraca até para os seus próprios ouvidos. Ramiro observou-o por um longo tempo. Os seus olhos não piscavam. Eram como os de um réptil. "Não é necessário. Ele está bem. Já tem alguém para cuidar dele." A frase foi como uma parede. Uma fronteira invisível, mas intransponível. "Insisto", disse Javier, tentando soar profissional. "É minha responsabilidade." "Sua responsabilidade termina onde começa esta terra", replicou Ramiro.
O tom não subiu, mas a ameaça tornou-se palpável. Vá embora. Javier soube que tinha perdido esta batalha. Chocou contra a Lady Elvira sem sequer a ter visto. Virou-se, sentindo o peso da derrota. O sol parecia zombar dele, e nesse exato momento, viu-a, num retângulo escuro de uma janela do segundo andar da casa principal. Uma silhueta, o rosto de uma mulher. Por um segundo, os seus olhares cruzaram-se através da distância, através do ar vibrante de calor. Não havia medo nos seus olhos. Não havia um pedido de ajuda. Havia algo muito mais devastador. Um desafio. Uma pergunta silenciosa que viajou como uma flecha e se cravou no peito de Javier. És tu? Depois de tanto tempo, és tu quem vai ousar? Era Luz. Tinha de ser ela. A conexão durou um suspiro. Então, uma mão, a mão de uma mulher idosa, apareceu na janela e afastou-a bruscamente. A silhueta desapareceu na escuridão do interior. Javier ficou paralisado. O coração batia forte nos ouvidos. Voltou para sua carrinha como um autômato. A viagem de regresso foi um borrão. O silêncio do deserto já não era pacífico. Era um silêncio culpado, cúmplice. Os boatos da cantina, os olhos de Ismael, o olhar de Luz. As peças encaixavam-se para formar uma imagem monstruosa. Naquela noite, o jovem idealista que tinha chegado da Cidade do México morreu. Em seu lugar, nasceu um homem com uma missão. Desenterrar o segredo que o deserto de Sonora protegia com tanto zelo. Ele não sabia como, não sabia o que enfrentaria. Mas a pergunta nos olhos de Luz agora era uma ordem. E ele nunca tinha sido bom em desobedecer. Javier Rios deixou de ser médico. Tornou-se um caçador. Mas a sua presa não era um animal. Era a verdade. Uma besta escorregadia e perigosa que se escondia nas entranhas de El Paraíso. O seu consultório transformou-se num centro de operações. As paredes, antes nuas, encheram-se de mapas improvisados da área, desenhados à mão. Ele anotava cada pequeno detalhe, cada rumor, cada informação, por mais insignificante que parecesse. Tentou falar novamente com as pessoas de San Miguel. Desta vez, não como um estranho, mas como alguém que procurava ajuda. Tomás, você viveu aqui toda a sua vida, disse ao velho da loja. O que sabe realmente sobre os montes? Tomás abanou a cabeça enquanto pesava 1 quilo de feijão. Doutor, há poços nos quais é melhor não lançar o balde, porque não se sabe o que há no fundo. Aquela fazenda é um desses poços. Tentou com o comissário Efraim, o homem cuja principal função parecia ser manter quente a cadeira do seu escritório. Comissário, tem de fazer alguma coisa. Há pessoas presas lá dentro. Efraim limpou o suor da testa com um lenço. Olhe, doutor. Há um cadáver? Há uma denúncia assinada? Não. Só há suposições suas. A senhora Elvira paga os seus impostos. Gera emprego. E o mais importante, não me dá problemas. Se você quer criar um, é problema seu. Mas não me envolva nisso. O sistema não era cego. Era cúmplice por omissão. A sua inação era uma forma de permissão. Javier sentiu a solidão mais profunda da sua vida. Estava numa ilha, rodeado por um mar de indiferença e medo. Sabia que, se queria respostas, teria de as encontrar ele mesmo. E para isso, precisava de um aliado dentro do forte. Precisava de luz. A oportunidade surgiu da forma mais inesperada. A festa patronal da vila. A única vez no ano em que Dona Elvira e o seu clã saíam do seu isolamento. Não era um ato de fé. Era uma demonstração de poder. Chegavam em 3 caminhonetas impecáveis, mesmo quando a missa estava prestes a começar.
Sentavam-se no primeiro banco, reservado para eles. Faziam uma doação ostensiva, que o padre agradecia com uma reverência. E iam-se embora antes que a música e a tequila começassem a fluir. Javier planeou seu movimento com a precisão de um cirurgião. Durante a missa, enquanto o padre falava sobre o perdão dos pecados, Javier sentiu a hipocrisia como um sabor amargo na boca. Localizou Luz. Ela estava no final do banco, ao lado da sua irmã Alma. O seu rosto era uma máscara de piedade, mas as suas mãos, entrelaçadas com força no colo, atraíam. Um leve tremor nos dedos revelava a tempestade que havia dentro dela. Javier esperou pelo momento da comunhão. Com as pessoas se movimentando pelos corredores, ele deslizou por um lado, fingindo procurar um lugar melhor. Ao passar ao lado do banco dos montes, sua mão roçou o bolso dele. Um pequeno papel, dobrado até ficar quase pontudo, caiu no chão de ladrilhos gastos. Caiu bem ao lado do sapato de Luz. Um risco insano. Um segundo que durou uma eternidade. Ele não parou. Não olhou para trás. Voltou ao seu lugar, sentindo centenas de olhos imaginários fixos nas suas costas. O ar da igreja ficou denso, irrespirável. Cada pigarro, cada tosse, soava como uma acusação. A missa terminou. A família Montes levantou-se, um bloco compacto de silêncio e arrogância. Javier observou, prendendo a respiração. Luz foi a última a levantar-se. Inclinou-se num movimento fluido e natural, como se tivesse deixado cair o broche do cabelo. A sua mão roçou o chão e o papel desapareceu. Ela endireitou-se e seguiu a sua família para fora da igreja, sem olhar para ninguém. A mensagem era curta, uma aposta de tudo ou nada. Armazém de grãos. Meia-noite. Ajuda. Javier passou o resto do dia num estado de ansiedade febril. Ele iria? Seria uma armadilha? Ela teria sido descoberta? A meia-noite chegou envolta num frio que não correspondia à estação. A lua era uma unha pálida num céu de tinta. Ele esperou na escuridão, atrás da estrutura em ruínas do velho armazém de grãos, um lugar abandonado nos arredores da cidade. O som do vento entre as chapas de metal quebradas parecia um coro de fantasmas. Cada sombra era uma ameaça. O medo era um nó no estômago, uma pressão no peito. E então, ele a viu. Uma figura mais escura que a noite, deslizando rente às paredes de adobe. Era Luz. Ela chegou ao seu lado sem fazer barulho. Estava sem fôlego. Seu rosto, a luz fantasmagórica da lua, era o de uma santa aterrorizada. "Não posso ficar", sussurrou ela. E a sua voz era como o som de folhas secas. "Estás bem?" perguntou Javier. A pergunta mais inútil do mundo. Ela abanou a cabeça. Uma única lágrima traçou um sulco no pó da sua bochecha. "Ninguém está bem lá dentro." "Luz, tens de me dizer o que se passa. Eu vi Ismael. Vi o terror nos seus olhos. Eu vi você na janela. Sei que algo está terrivelmente errado." Luz olhou à sua volta, para a escuridão que os rodeava, como se as sombras pudessem ter ouvidos. Respirou fundo, um esforço doloroso. "As crianças", disse ela. E essa palavra mudou tudo. O problema são as crianças. Javier lembrou-se da figura solitária que tinha visto com os seus binóculos. A criança que traçava círculos no pó, com o corpo estranhamente rígido. Vi uma, perto de um poço seco. Parecia doente. Os olhos de Luz se encheram de uma dor tão grande que Javier teve que desviar o olhar. Há mais. Muitos mais do que se vê. Ela fez uma pausa
engolindo em seco, reunindo coragem para pronunciar o impronunciável. A minha mãe, Dona Elvira, a sua lei do sangue, tem consequências. Quando o sangue se mistura apenas entre nós, às vezes, corre mal. A confissão começou a fluir, um torrente de horror contido durante anos. Quando um bebê nasce, com um defeito, a minha mãe chama-lhe um anjo caído, uma alma que não encontrou o caminho. Defeito? Que tipo de defeito? Qualquer coisa. Nascer sem um dedo, com o lábio fendido, olhos que não veem, pernas que não andam. A minha irmã Fé teve uma menina, há 3 anos. O coração da bebé batia fora do seu corpo, dava para ver, era vermelho e vivo. Javier sentiu uma onda de frio que nasceu na sua medula espinhal e paralisou os seus membros. O ar ficou espesso, quase sólido. Ele teve que se apoiar na parede de adobe para não cair. O gosto metálico do choque inundou sua boca. Ele conseguiu formular a pergunta que mais temia. O que você faz com eles, Luz? Aqueles que conseguem sobreviver, você esconde. Há uma casinha de adobe no fundo do rancho, longe da casa principal. Ninguém pode se aproximar. Eles são cuidados por uma prima distante, uma mulher idosa e quase surda. Ela leva comida e água 1 vez por dia. Eles vivem lá, na escuridão, como animais numa jaula. E aqueles que não sobrevivem? O bebê da sua irmã? Luz fechou os olhos com força. A dor fez-lhe dobrar-se ligeiramente, como se tivesse levado um golpe. Há um lugar, atrás de uma colina a que chamamos Colina do Coiote. É um terreno baldio. Ninguém vai lá. A minha mãe diz que é o Jardim dos Anjos. É lá que ela os enterra, ela própria, com as suas próprias mãos. Um cemitério. Um cemitério clandestino de recém-nascidos. A revelação não foi como uma luz, mas como uma escuridão que devorou tudo. A noite à sua volta tornou-se insignificante em comparação com a escuridão que acabara de se abrir aos seus pés. Javier sentiu uma onda de fúria, uma raiva branca e pura que queimou o medo e a impotência. Ele cerrou os punhos com tanta força que sentiu as unhas cortando a pele das palmas das mãos. A dor o ancorou à realidade. Por quê? Por Deus, por que ninguém faz nada? As suas irmãs, os maridos delas, os outros primos? Luz soltou uma risada. Um som terrível, quebrado, sem um pingo de alegria. Acha que eles não tentaram? O medo é o ar que respiramos naquela casa. Há anos, o meu tio Abelardo, o irmão mais novo do meu pai, tentou fugir com a sua esposa e o seu filho de 1 ano. Ele queria atravessar a fronteira. A voz de Luz baixou para um sussurro conspiratório, cheio de terror. A minha mãe rastreou-os, pagou a pessoas, encontraram-nos perto de Água Prieta, trouxeram-nos de volta. Todos. O que ela fez com eles? Reuniu todos no pátio, toda a família, como uma lição. A esposa, minha tia, cortou o cabelo com uma faca de gado. A Raiz encerrou-a durante 1 mês na cave com pão e água. O menino foi dado a outra das irmãs para ser criado. E ele? O Abelardo? Ele foi pior. Amarraram-no a um poste. E na frente de todos os homens, incluindo o próprio filho que chorava, a minha mãe ordenou que Ramiro lhe partisse as pernas. O quê? Com um martelo. O mesmo que usam para cravar os postes das cercas. Ela disse-lhe: Tu querias afastar-te de mim. Agora nunca mais voltarás a andar. O som dos ossos a partir-se. Nunca o esquecerei. Ninguém vai esquecer. Javier tapou a boca para conter um vômito. O horror físico da imagem atingiu-o com a força de um soco. Imaginou a cena. O sol,
o pó, o grito abafado, o olhar de Elvira. Ele sobreviveu, continuou Luz, com a voz fraca. Agora arrasta-se pela fazenda. Limpa os estábulos. É um fantasma. Uma lembrança viva do que acontece quando se desobedece à matriarca. O silêncio que se seguiu foi profundo, sagrado, cheio de todas as palavras que não podiam ser ditas. Tire-nos daqui, doutor, implorou Luz, agarrando o seu braço com uma força surpreendente. Não por mim. Eu já estou morta em vida. Pelas crianças, pelos que estão presos. Salve-os. Alguém tem que fazer isso. Por favor. Naquele exato momento, sob uma lua pálida no meio do deserto de Sonora, Javier Rios fez um pacto. Deixou de ser um médico, um observador, um estranho. Tornou-se um libertador, ou um mártir. Eu farei isso, disse ele, e a sua própria voz soou estranha, dura, a voz de outro homem. Juro que vou tirá-los de lá. A promessa ficou pairando entre eles. Uma semente de rebelião plantada na noite mais escura. Uma semente que, se conseguisse germinar, destruiria El Paraíso para sempre. Ou os enterraria a ambos sob suas ruínas. Para compreender a natureza de um monstro, não basta olhar para as suas garras e presas. É preciso descer à caverna onde ele nasceu. É preciso entender o que o alimentou na escuridão. Javier sabia que, para derrotar Dona Elvira, precisava compreendê-la. Não para justificá-la. Nunca. Mas para antecipar os seus movimentos. Para conhecer a geografia da sua alma retorcida. Nos encontros seguintes com Luz, que se tornaram mais arriscados e esporádicos, ele não se limitava a planear. Também fazia perguntas. Por que é assim, Luz? Nasceu assim? Ou algo a transformou nisto? Luz não tinha todas as respostas. O seu conhecimento era um mosaico de fragmentos. Histórias que as mulheres mais velhas do rancho sussurravam junto à lareira quando pensavam que ninguém ouvia. Segredos que escapavam com um suspiro num momento de fraqueza. Javier, como a paciência de um arqueólogo, juntou esses fragmentos. E a história que emergiu era tão trágica quanto assustadora. Elvira Montes não nasceu sendo Elvira Montes. Ela nasceu como Elvira Sanches, num bairro de barracos nos arredores de Hermosilho. Um lugar de ruas de terra, telhados de zinco e fome constante. O seu apelido era comum, anônimo. Um apelido que significava ninguém. Ela tinha uma irmã mais nova, Sofia. Elas eram as duas faces da mesma moeda da pobreza. Elvira era a mais corajosa, a protetora. Desde criança, aprendeu que o mundo era um lugar hostil onde apenas os fortes sobrevivem. Aprendeu a lutar por um pedaço de pão, a olhar nos olhos dos homens que as olhavam com fome, a construir uma parede de dureza à sua volta. Sofia era a cara sonhadora, a que acreditava nas histórias das radionovelas, aquela que colecionava recortes de revistas com vestidos de noiva e sonhava com um príncipe encantado que a resgatasse da miséria. E, como nos contos de fadas, o príncipe apareceu, ou pelo menos uma versão barata e perigosa dele. Era um homem de fora, um camionista ou um vendedor ambulante, ninguém se lembrava bem. Um homem com botas limpas, um sorriso fácil e um repertório de promessas decoradas. Ele falou a Sofia de outras cidades, do mar, de uma vida onde ela não teria de remendar as suas roupas. Sofia, com os seus 16 anos e o coração faminto de esperança, apaixonou-se perdidamente. Elvira não. Elvira viu o perigo. Não confies nos forasteiros, avisava a irmã na cama que partilhavam. O nosso sangue é a única coisa que temos. Somos tu e eu contra o mundo. Se deixares entrar um estranho,
vais destruir-nos. Tu não entendes nada de amor, Elvira. Só entendes de brigas, respondia Sofia. Numa noite de lua nova, Sofia fez uma mala com os seus poucos pertences. Deixou um bilhete mal escrito sobre a mesa. Vou ser feliz. Não me procures. Amo-te. E desapareceu. Elvira procurou-a, com a fúria de uma loba que perdeu seu filhote. Percorreu estações rodoviárias, bares, vilas empoeiradas. Mostrava uma foto desgastada de Sofia a pessoas que a olhavam com indiferença. Ninguém sabia de nada. O homem e a rapariga tinham desaparecido. O tempo passou. 1 mês, 6 meses, 1 ano. A esperança de Elvira foi apodrecendo, transformando-se numa crosta de ressentimento e ódio. Ódio pelo homem sem nome. Ódio por um mundo que engolfa as raparigas pobres. Ódio pela fraqueza da sua própria irmã. 1 ano e meio depois da fuga, a polícia encontrou-a. Algumas crianças que brincavam perto de um canal de irrigação encontraram um corpo. Ou o que restava dele. Tiveram de identificá-la por uma pequena verruga no ombro. O único detalhe que os forenses conseguiram resgatar da brutalidade. O relatório oficial era uma litania de horrores que ficou gravada na memória de Elvira, palavra por palavra. Abandono, prostituição, overdose, violência. O príncipe encantado a havia vendido ao melhor comprador e a deixado para morrer numa vala. No momento em que Elvira viu o corpo coberto por um lençol no necrotério, algo dentro dela morreu para sempre. A jovem Elvira Sanches, a irmã protetora, ficou naquela sala fria. E dali surgiu uma nova criatura, forjada na dor e no juramento de vingança. Sobre o túmulo anônimo de Sofia, Elvira fez um juramento. Nunca mais um estranho colocaria as mãos numa mulher do seu sangue. Nunca mais a pureza da sua linhagem seria manchada pela podridão do mundo exterior. O mundo lá fora não era liberdade. Era uma armadilha mortal. Era uma vala cheia de água suja. A única fortaleza, a única salvação, estava no isolamento, na pureza, no sangue controlado. A sua dor transformou-se numa filosofia, o seu trauma numa lei. Com essa nova e aterradora determinação, a vida de Elvira mudou. A dureza que antes era defensiva, agora era uma arma. Conheceu Federico Montes, um rico proprietário de terras e viúvo, muito mais velho do que ela. Um homem solitário, afogado no seu dinheiro e na sua tristeza. Elvira não o apaixonou. Ela o conquistou. Ele não viu nela amor ou companhia. Viu uma vontade de ferro, uma gestora implacável que poderia manter e fazer crescer o seu legado. Viu um útero forte que poderia lhe dar o herdeiro que a sua primeira esposa não conseguiu. Eles se casaram em uma cerimônia sem alegria. Um contrato de negócios. Ela deu-lhe um filho homem, cumprindo a sua parte do acordo. E esperou. Quando Dom Federico morreu de um ataque cardíaco alguns anos depois, Elvira, por lei, tornou-se a dona absoluta de tudo. A dona de milhares de hectares. A dona de um apelido respeitado. A dona do futuro. Elvira Sanches morreu definitivamente. Nasceu Dona Elvira Montes. A sua primeira ordem como matriarca foi trazer os seus irmãos, com as suas esposas e filhos, para o rancho. Ofereceu-lhes trabalho, um teto, comida, uma vida sem as incertezas da pobreza que ela tanto odiava. Em troca, só pedia uma coisa: lealdade absoluta, e a primeira prova dessa lealdade seria a mais terrível. Os seus filhos casariam com as suas filhas. Manteremos o sangue puro, anunciou-lhes durante um jantar, a sua voz a ecoar na grande sala de jantar.
fortaleceremos a nossa linhagem. Criaremos uma dinastia que o mundo exterior não poderá tocar. Seremos um reino em nós mesmos. Os seus irmãos, homens fracos acostumados à pobreza, viram a oferta não como uma monstruosidade, mas como uma garantia de sobrevivência, e aceitaram. Os primeiros casamentos consanguíneos, como os de Esperança e Fé, não levantaram alarmes genéticos. Os filhos nasceram aparentemente saudáveis. Para Elvira, isso era um sinal divino, uma confirmação de que o seu caminho era o correto. Mas a genética é uma ciência paciente e cruel. É um credor que sempre cobra as suas dívidas, com juros. O primeiro aviso veio com o primeiro filho de Caridade. Um menino que nasceu com fenda palatina, incapaz de sugar, incapaz de se alimentar. Ele chorou fracamente durante 3 dias, e depois ficou em silêncio. Elvira tirou-o dos braços de uma Caridade em estado de choque. Ela própria o envolveu no cobertor mais fino. Não derramou uma lágrima. O sangue às vezes purifica-se a si mesmo, declarou perante a família reunida. Descarte o fraco. Só o forte permanece. Terá mais filhos. Filhos fortes. Ela mesma o levou para a colina do Coiote e cavou a primeira sepultura do seu Jardim dos Anjos. Foi o primeiro sacrifício humano no altar do seu dogma. A partir daí, a lotaria genética virou-se contra ela. A cada nova geração, a cada primo que se casava com a sua prima, as cartas do baralho genético diminuíam. As mesmas falhas, os mesmos erros, apareciam repetidamente, cada vez mais ampliados. Nasceram crianças com espinha bífida, crianças com dedos fundidos, crianças com os olhos permanentemente fechados, crianças com problemas cardíacos. A casinha de adobe, no fundo do rancho, que no início era apenas uma solução temporária, tornou-se uma instituição permanente. O lar dos anjos caídos. E o jardim na colina do Coiote florescia com cruzes sem nome. Para qualquer outra pessoa, isso teria sido um sinal para parar, uma prova de que o seu método era um erro monstruoso. Mas a mente de Elvira funcionava com uma lógica inversa. Cada criança deformada não era uma prova do seu erro. Era uma prova da contaminação original. A fraqueza não vinha da endogamia. Vinha do pecado da sua irmã Sofia. O pecado de se ter misturado com um estranho. Essa impureza tinha entrado na linhagem familiar e agora, gerações depois, continuavam a purgar o veneno. A sua quinta não era uma fábrica de monstros. Na sua mente, era um hospital. Um centro de purificação. Ela não era uma tirana. Era uma salvadora. Uma cirurgiã que extirpava os tumores da sua linhagem para salvar o corpo inteiro. Javier ouvia esses pedaços da história da boca de luz, na escuridão do deserto. E o frio que sentia não era por causa do vento da noite. Era o frio do entendimento. Ele não estava enfrentando uma simples criminosa. Estava enfrentando uma fanática religiosa. A sumo-sacerdotisa de um culto de uma única pessoa, construído sobre o cadáver da sua irmã. Para libertar o paraíso, não bastava derrubar uma porta. Tinha de dinamitar os alicerces da sua fé. Tinha de provar a ela e ao mundo que o seu Deus era um demônio e que o seu paraíso era, na verdade, um inferno. Armado com a verdade, uma verdade tão afiada e perigosa como um fragmento de obsidiana, Javier compreendeu que o próximo passo não poderia ser dado sozinho. A história de Elvira, a sua lógica distorcida, transformava o rancho em algo mais do que um simples local de crime. Era uma fortaleza ideológica. Para derrubar essas paredes, a força de um homem não era suficiente. Precisava do peso da lei, do poder do Estado.
Ingenuamente acreditou que o sistema, uma vez alertado, agiria. Acreditava que a máquina da justiça, embora lenta, entraria em ação diante da evidência de tal horror. Foi o seu maior erro. A sua primeira viagem foi à capital do estado, Hermosillo. Conduziu durante 3 horas, com o sol da manhã a bater no para-brisas. Ao seu lado, no banco do passageiro, levava uma pasta. Dentro dela estava transcrito o horror. As suas notas das conversas com Luz, datas, nomes, a descrição da Casa dos Anjos, o mapa improvisado da Colina do Coiote, o relato do castigo de Abelardo. Era um documento que queimava ao toque. Depois de muita insistência, conseguiu uma reunião com um procurador adjunto, um homem chamado Vargas. O seu escritório era frio, impessoal, com ar-condicionado e móveis escuros. O cheiro era de poder e café caro. Vargas era um homem de cerca de 50 anos, com um fato impecável e uma expressão de tédio profissional. Ouviu Javier sem o interromper, as mãos formando uma pirâmide perfeita sobre a mesa de mogno. Javier falou com a urgência de quem viu o abismo. A sua voz, às vezes, quebrava-se de pura frustração. Ele expôs a sua história, a sua pasta, a sua convicção sobre a secretária Polida. Quando terminou, um silêncio gelado encheu o escritório. Vargas suspirou. Um suspiro longo, teatral. Doutor Rios, começou ele, com uma voz tão suave quanto o couro da sua poltrona. Admiro a sua paixão. A sério. Mas sejamos práticos. O que é que tem aqui? Ele pegou a pasta com 2 dedos, como se estivesse suja. Tem o testemunho de uma fonte anônima. Uma mulher que, como o próprio admite, está aterrorizada e pode não estar disposta a depor. Tem observações feitas à distância com binóculos. E tem muitos rumores. Não são rumores, explodiu Javier, incapaz de se conter. São factos. Há crianças prisioneiras, há um cemitério ilegal. Vargas não se abalou. Prove que não são rumores. Você viu essas crianças de perto? Entrou naquela casa? Colocou uma pá naquela colina e encontrou alguma coisa? Tem uma foto? Uma gravação? Não, mas se me dessem uma ordem, começou Javier. E eu não posso dar-lhe uma ordem com base nisto. Interrompeu Vargas, deixando cair a pasta sobre a mesa com um som surdo e definitivo. A senhora Elvira Montes é uma cidadã exemplar, uma das maiores empregadoras da região. As suas doações para campanhas políticas, para obras de caridade, são do domínio público. Você percebe o que está me pedindo? Que eu envie meus homens para invadir a propriedade de uma mulher, assim com base na história de um médico recém-chegado. A palavra história foi como um tapa na cara. Meu conselho, doutor, e é um conselho amigável, volte para sua cidade, dedique-se ao seu trabalho. Há doenças reais para curar. Deixe as histórias de terror para o cinema. Javier levantou-se. Sentia-se tonto. O escritório parecia inclinar-se. A frieza do sistema era mais violenta do que qualquer grito. Saiu dali sem se despedir, deixando a pasta sobre a mesa. Sabia que o seu destino era uma trituradora de papel. O ar quente da rua bateu-lhe no rosto, mas não conseguiu descongelar o gelo que se tinha formado dentro dele. Não desistiu. Se a lei não queria ver o crime, talvez o lado humano do sistema, o da proteção social, o fizesse. Procurou o Escritório do Desenvolvimento Integral da Família, o DIF. Era um edifício governamental labiríntico. Corredores intermináveis pintados de um bege deprimente. O ar cheirava a desesperança e arquivos antigos. Após uma longa espera, ele foi recebido por uma assistente social.
Carmen Mendoza. Uma mulher de meia idade, com olheiras profundas e um olhar que já tinha visto muito sofrimento. Nela, Javier encontrou um vislumbre de esperança. Carmen ouviu-o com atenção. Fez perguntas. Tomou notas num bloco de folhas amarelas. O seu rosto não mostrava a indiferença de Vargas, mas sim uma crescente preocupação. Isto é uma barbaridade, disse ela quando Javier terminou. A sua voz era um sussurro horrorizado. Se o que você diz é verdade, é o pior caso de abuso que já ouvi em meus 20 anos de carreira. Tudo é verdade, e está a acontecer agora mesmo, insistiu Javier. Temos que abrir um processo, iniciar uma investigação. Mas os protocolos são muito rígidos. Precisamos notificar um juiz de família, coordenar com a polícia municipal, com a estadual, e tratando-se de uma propriedade privada tão isolada, é um pesadelo jurisdicional. Quanto tempo isso leva? Carmen suspirou, uma exalação de puro cansaço burocrático. Semanas. Talvez meses. Essas crianças não têm meses. Eu sei, doutor. Acredite que eu sei. Farei tudo o que puder. Vou marcar este caso como de máxima prioridade. Vou elevá-lo ao meu superior ainda hoje. Javier acreditou nela. Viu nos seus olhos uma empatia genuína. Deixou-lhe o seu número e voltou para San Miguel com uma pequena e frágil chama de esperança. A chama durou exatamente 2 semanas. 2 semanas de silêncio. Sem notícias. A única chamada que recebeu foi uma ligação quase inaudível de Luz, de um telefone que ela conseguiu usar às escondidas. Eles estão a ficar mais cuidadosos, sussurrou ela, com a voz cheia de pânico. A minha mãe faz-me perguntas. Ela acha que estou a falar com alguém. Ramiro viu-te em Hermosillo. Eles sabem que estás a mexer nas coisas. Tens que se apressar, doutor, ou vão nos descobrir. A ligação caiu. Com o pânico crescendo em seu peito, Javier dirigiu de volta para Hermosillo. Não marcou hora. Irrompeu nos escritórios do DIF e procurou Carmen. Encontrou-a saindo de uma reunião com o rosto mais cansado do que antes. Senhora Mendoza, o que aconteceu? Por que não me ligou? Ela levou-o para um canto do corredor. Evitava o seu olhar. Doutor Rios? Sinto muito, de verdade. O que aconteceu? Eu encaminhei o caso. Escrevi o relatório mais duro que já redigi na minha vida. O meu chefe leu-o e depois fez uma chamada. Para quem? Não sei. Para alguém de cima. Quando desligou, devolveu-me o relatório. Havia uma única palavra escrita a vermelho na capa. Infundado. Infundado? Depois de tudo o que lhe contei? Ele disse-me que a família Montes tem amigos influentes, que abrir uma investigação seria um suicídio político, que não há provas conclusivas, apenas alegações histéricas. Mandou-me arquivar o caso e concentrar-me em problemas reais. Javier ficou sem palavras. Sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O sistema não era apenas indiferente. Estava ativamente a proteger o monstro. O dinheiro e o poder de Elvira tinham tecido uma rede de segurança à sua volta, uma rede que sufocava qualquer tentativa de justiça. Sentiu-se como uma criança a lutar contra um gigante invisível. Desesperado, jogou a sua última carta, a imprensa. Procurou um jornalista da velha guarda, Ricardo Penha, um homem conhecido pela sua temeridade e pelo seu ódio aos poderosos. Encontraram-se numa cantina no centro, um lugar barulhento e cheio de fumo. Javier contou-lhe toda a história. Penha ouvia-o sem dizer nada,
bebendo a sua cerveja em goles lentos. Quando Javier terminou, Penha ficou em silêncio por um longo tempo. Rapaz, disse ele finalmente, este é o tipo de história que um jornalista recebe uma vez na vida. É uma bomba nuclear. Então vai publicá-la? Penha abanou a cabeça lentamente. Não posso. Não assim? Por que não? É a verdade. Acredito em ti, em cada palavra. Mas a minha fé não vale nada num tribunal. Se eu publicar isto com o que me deu, Elvira Montes vai processar-me por difamação antes que o jornal chegue às bancas. E vai ganhar. Vai destruir-me a mim, ao meu jornal, e a sua história vai morrer conosco. O monstro vai ficar mais forte. Penha inclinou-se sobre a mesa. A sua voz baixou para um sussurro intenso. Preciso de uma prova. Uma única coisa que eles não possam refutar. Uma fotografia. Uma única foto de uma dessas crianças naquela casa. Um vídeo. Uma gravação da própria Elvira admitindo o que faz. Algo que eu possa mostrar a um juiz e ao mundo inteiro. Consegue isso para mim, rapaz. Consegue-me uma bala de prata. E prometo que eu puxarei o gatilho. Vou desencadear um inferno que você nem imagina. Javier saiu do bar e caminhou sem rumo pelas ruas de Hermosilo. Todas as portas se fecharam na sua cara. A lei queria provas que ele não podia obter sem infringir a lei. Os serviços sociais tinham as mãos atadas pela corrupção. A imprensa queria uma imagem que era quase impossível de conseguir. O sistema não era uma parede. Era um labirinto de espelhos, projetado para refletir a sua própria impotência até enlouquecer. Ele voltou para San Miguel naquela noite, sob um céu sem estrelas. O deserto, com a sua imensidão silenciosa, já não lhe parecia um lugar de paz. Parecia-lhe o cenário perfeito para um crime perfeito. Sentou-se na escuridão do seu consultório. A única luz era a da lua que se filtrava pela janela suja. E nessa solidão absoluta, chegou à única conclusão possível. Ninguém iria ajudá-lo. Ninguém iria arriscar-se. Se ele queria que a verdade viesse à tona, teria que arrancá-la ele mesmo das entranhas da besta. Se o mundo queria uma prova, ele a daria. Mesmo que tivesse que roubá-la. Mesmo que isso lhe custasse a vida. A ideia já não lhe parecia loucura. Parecia-lhe a única opção decente que lhe restava num mundo indecente. A derrota transformou-se numa calma gélida. Javier Rios, o médico, o idealista, o suplicante, morreu naquela viagem de regresso de Hermosilo. O homem que conduzia pelo deserto na escuridão era outro. Um homem despojado de tudo, exceto de um propósito. Já não procurava justiça. A justiça era um luxo para um mundo que funcionava. Ele buscava a perturbação, o caos, uma explosão tão grande que ninguém pudesse desviar o olhar. O plano nasceu do desespero. Foi elaborado em sussurros codificados por telefone com luz e em notas que eram passadas por um trabalhador rural subornado que às vezes ia à cidade. Era um plano suicida. Tinha mais probabilidades de falhar do que de ter sucesso. Mas era a única coisa que tinham. O catalisador seria a natureza. Uma das violentas e esporádicas tempestades de verão que assolam o deserto de Sonora. Uma monção que transforma riachos secos em rios furiosos e o céu numa sinfonia de trovões. A tempestade seria o seu disfarce. O caos do céu cobriria o seu próprio caos na terra. O plano era brutalmente simples. No auge da tempestade, Javier entraria no rancho pela parte de trás, por um trecho da cerca que o trabalhador rural havia enfraquecido. Luz o encontraria e o guiaria até a casa dos anjos. Javier não iria resgatar todos.
Era impossível. Ele iria buscar uma prova viva. Tiraria uma das crianças. A que parecesse mais forte. A que tivesse mais hipóteses de sobreviver a uma viagem frenética. E levá-la-ia diretamente para os escritórios do jornal de Ricardo Penha, em Hermosillo. Não a apresentaria como uma paciente que precisava de ajuda. A apresentaria como a prova A, uma prova viva do crime. Esperaram durante 3 longas semanas. 3 semanas em que cada dia era uma tortura de tensão. Javier mal dormia. Luz, nas suas breves comunicações, parecia cada vez mais aterrorizada. Sentia o laço da suspeita da sua mãe apertando-se em torno do seu pescoço. Finalmente, o céu teve piedade. Numa tarde de agosto, o horizonte tingiu-se de um púrpura doentio. O ar tornou-se pesado, elétrico. Os animais calaram-se. A tempestade chegou com a fúria de um Deus vingativo. O céu se partiu com relâmpagos. Os trovões sacudiam a terra. A chuva não caía, desabava em cortinas de água tão densas que apagavam o mundo. Era a hora. Javier calçou umas botas velhas, vestiu um casaco impermeável e colocou um cobertor seco e uma lanterna num saco de plástico. Conduziu a sua carrinha pelas estradas lamacentas até ser impossível avançar mais. O resto do caminho, quase 2 quilômetros, fez a pé, afundando-se na lama, com o vento a uivar nos seus ouvidos. Chegou à cerca enfraquecida. Atravessou-a. Estava dentro do território inimigo. Luz esperava por ele junto a um velho barracão, uma silhueta mal visível na penumbra da tempestade. Estava encharcada, tremendo de frio e medo. Não havia tempo para palavras. Um olhar, um aceno de cabeça. E correram. Correram pelo pátio transformado em lamaçal, agachados, usando o estrondo dos trovões para cobrir o barulho dos seus passos. A casa dos anjos ficava ao fundo, isolada. Uma construção de adobe sem janelas, mais parecida com um túmulo do que com uma habitação. A porta estava trancada com uma barra de madeira por fora. Javier não hesitou. Com toda a força da sua raiva e desespero, bateu com o ombro. 1 vez. 2 vezes. A terceira, a madeira podre cedeu com um estrondo. O fedor que saiu de dentro foi um golpe físico. Um cheiro denso, nauseabundo, a doença não tratada, a urina, a confinamento e a tristeza. Javier acendeu a sua lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão. E ele viu o horror em toda a sua magnitude. Havia 5 catres de palha. Sobre eles, 5 pequenas figuras. O feixe de luz pousou numa menina de cerca de 10 anos. A cabeça dela era grande demais para o corpo. O seu olhar estava perdido. Ele moveu-se para outro, um menino com as pernas torcidas, num ângulo antinatural. O seu coração encolheu-se. A realidade era 1000 vezes pior do que a sua imaginação. Aquele, sussurrou Luz, apontando para um canto escuro. Chama-se Mateo. Tem 5 anos. É o mais forte. Javier direcionou a luz. Viu um menino pequeno, encolhido, enrolado em uma bola. Tinha o cabelo despenteado e os olhos enormes e assustados. Além de sua extrema magreza, ele não tinha deformidades visíveis. Mateo, disse Javier, com a voz mais suave que conseguiu encontrar. Não vou fazer mal a você. Vim tirar você daqui. O menino encolheu-se ainda mais. Javier aproximou-se lentamente e envolveu-o no cobertor seco. O pequeno corpo tremia violentamente. E naquele momento, um relâmpago iluminou o pátio. Através da porta quebrada, viram uma figura correndo em direção à casa principal. Um dos primos, que tinha saído para proteger o gado. Ele os tinha visto. Um grito rasgou o ar, mais agudo do que o próprio trovão. Ladrão! Vá embora!
gritou Luz para Javier, empurrando-o em direção à porta. Vá embora agora. Eu direi que você me obrigou. Direi que você me atacou. Corra! Javier olhou para ela por um último segundo. Viu em seus olhos não medo, mas uma determinação de aço. O sacrifício final. Não pensou mais. Saiu daquela cabana infernal com a criança nos braços e correu. Ouviu gritos atrás de si. O nome de Ramiro, o de Elvira. Correu com a força que só o terror dá. O pequeno corpo nos seus braços pesava, mas também era o seu combustível. Chegou à carrinha, com os pulmões a arder. Atirou a criança, enrolada no cobertor, para o banco do passageiro e fechou a porta. O motor tossiu, mas arrancou. As rodas afundaram-se na lama, patinando à procura de tração. Pelo espelho retrovisor, viu as luzes de várias lanternas avançando em sua direção como olhos de lobos na noite. E no meio de todos, a figura alta e majestosa de Dona Elvira. Ela estava parada sob a chuva torrencial, impassível, vendo como seu segredo, sua prova viva, lhe era arrebatado. O seu rosto, iluminado por um relâmpago, era uma máscara de fúria apocalíptica. Javier pisou no acelerador. A carrinha finalmente ganhou tração e lançou-se na escuridão. Ele conduziu como um possuído, a noite toda, sem parar. O menino ao seu lado, depois de um tempo, parou de tremer. Adormeceu, exausto pelo medo. O sol estava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Javier chegou a Hermosilo. A cidade acordava. As pessoas iam para o trabalho, compravam pão, alheias ao drama que se tinha desenrolado no coração do deserto. Ele não parou. Foi direto para os escritórios do jornal La Voz de Sonora. Subiu as escadas a correr. Ele invadiu a redação, que começava a encher-se de jornalistas com café nas mãos. Penha! Gritou, com a voz embargada. Ricardo Penha saiu do seu escritório, com cara de quem tinha dormido pouco. Viu Javier, coberto de lama, com os olhos esbugalhados. Viu o volume que ele carregava nos braços. Javier, com um gesto lento e solene, desenrolou o cobertor. Toda a redação ficou em silêncio sepulcral. O menino, Mateu, piscou, deslumbrado pela luz artificial. Olhou à sua volta com os seus olhos enormes e aterrorizados. Penha ficou paralisado por um instante. O seu rosto passou do choque à raiva e, finalmente, a uma determinação profissional fria e predatória. Meu Deus, sussurrou. Olhou para Javier. Conseguiste, cabrão. Conseguiste mesmo. Virou-se para a sua equipa, a sua voz agora um trovão. Esqueçam tudo o resto. Quero toda a gente nisto. Fotógrafos, repórteres, a equipa jurídica. Chamem o nosso contacto na capital. Isto não é uma notícia, é uma declaração de guerra. Vamos para Sonora. O inferno que Penha havia prometido se abateu. A edição do dia seguinte foi histórica. A foto em página inteira do rosto assustado de Mateu, com a manchete "O Jardim Secreto do Horror", abalou o Estado e o país. As autoridades, desde o comissário Efraim até o subprocurador Vargas, encurraladas pelo escândalo midiático, não tiveram outra escolha a não ser agir. Um comboio de patrulhas e veículos oficiais desceu sobre El Paraíso. Encontraram a casa. Resgataram as outras 4 crianças. Escavaram a colina do Coiote. Pararam de cavar quando o número de pequenas sepulturas chegou a 17. O império de Dona Elvira desmoronou-se em questão de horas. Os seus amigos influentes desapareceram. As suas ligações foram cortadas. O dinheiro não conseguiu deter a avalanche. Ela não resistiu. Não tentou fugir. Encontraram-na na sua cadeira de balouço,
na varanda, a olhar para o horizonte, como se estivesse à espera deles. Quando lhe colocaram as algemas, ela não disse nada. O seu rosto era uma máscara de orgulho ferido. Não havia arrependimento, apenas desprezo por um mundo que não tinha compreendido a sua missão sagrada. E Luz? A versão oficial foi um trágico acidente. Na confusão da tempestade, ela escorregou, caiu e bateu fatalmente com a cabeça. O seu corpo foi encontrado perto do riacho. Mas no rancho, os poucos que se atreveram a falar contaram outra história, que Ramiro a alcançou antes que ela pudesse chegar à casa principal. E que, cumprindo a última ordem silenciosa da sua matriarca, a silenciou para sempre. A justiça, como quase sempre, chegou manca e cega. Dona Elvira morreu na prisão anos depois, sem ter pronunciado uma única palavra sobre os seus crimes. As suas filhas, lançadas num mundo que não compreendiam, perderam-se nele. As crianças resgatadas, os anjos, foram enviadas para várias instituições. Algumas, como Mateu, com ajuda e terapia, conseguiram construir uma vida quase normal. Outras, demasiado marcadas por anos de abandono, carregam para sempre cicatrizes invisíveis. O paraíso é hoje uma cidade fantasma. O vento geme através das janelas partidas. A casa dos anjos ruiu, mas a história permanece. Permanece no medo das aldeias vizinhas, nos arquivos judiciais que acumulam pó e no vento. Às vezes, as pessoas dizem que, se ouvir com atenção, o vento que desce da colina do Coiote ainda traz o eco de choros muito pequenos. São as vozes daqueles que foram silenciados. Lembrando-nos que o pior dos monstros é aquele que se constrói com a desculpa do amor e da proteção. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.